Glendeveron e Macallan Cherry Oak. Estou aqui hoje para fazer uma comparação saudável entre os dois para pegar diferentes pontos de vista aqui. O que a gente pode falar de início desses dois whiskies, dessas duas destilarias? Bom, a Macallan, todo mundo conhece, uma destilaria super famosa, fundada em 1824, que preza muito a qualidade dos seus whiskies, gosta de pegar barris de extrema qualidade na hora da fabricação, ok. E o Glendeveron, aliás, a gente está com o Macallan 12 anos Sherry Oak, né, que é a maturação em barris sherry, e com o Glendeveron 20 anos, que também usa a maturação de barris sherry e tem 20 anos de envelhecimento. Glendeveron, que nada mais é do que da destilaria Macduff, que foi fundada em 1960, e quando ela foi fundada ela se chamava Glendeveron e depois mudou para Macduff, mas enfim. Por que eu estou com esses dois whiskies aqui? Para a gente olhar diferentes pontos de vista a respeito desses dois whiskies que eu estava analisando conforme eu estava aqui provando os dois. O que a gente pode olhar de início analisando esses whiskies aqui? Primeiramente, a gente vê que a idade deles tem uma grande diferença. Um tem 12 anos, o outro tem 20 anos, certo? Semelhanças, os dois têm 40% de teor alcoólico ou APV, álcool por volume. Então, a mesma quantidade de volume de whisky que existe nessa garrafa, existe nesta garrafa, certo? Ok. Ambos têm a maturação em barris sherry, e quando a gente começa a fazer uma análise mais visual, o que a gente percebe? Que este 20 anos comparado a esse 12 anos, sendo que ambos não têm adição de corante, são praticamente a mesma cor. Então, para vocês verem como realmente, quando eu digo que o Macallan 12 anos ele tem muita qualidade, veja só, ele está do lado de um 20 anos que tem a mesma coloração. Isso quer dizer que ele é melhor do que o 20 anos? Não, quer dizer que provavelmente os barris que foram escolhidos aqui eram barris com menos uso, por exemplo, do que o Glendeveron 20 anos, ok? O que mais que a gente pode comparar nesses dois whiskies? Eu acho que a forma mais justa de a gente comparar os dois é provar os aromas e sabores. E eu quero explicar que eu estou comparando os dois não de um ponto de vista de ser um fight entre os dois, uma briga, uma competição. Não, vamos analisar os dois do ponto de vista técnico para a gente entender o que isso daqui pode engrandecer o nosso conhecimento sobre o whisky. Então vamos lá. Macallan. Quando a gente pega o Macallan 12 anos, a gente está falando de um whisky que tem aqui, então, single malt somente com a idade de 12 anos, certo? Ele tem uma boa oleosidade, a coloração dele, como eu já disse, não tem adição de corante, é uma cor bem bonita. E quando a gente compara aqui com o Macduff, que tem 20 anos, aqui ó, eles são praticamente a mesma coloração. Quando a gente dá uma olhada na oleosidade dos dois, o que eu posso dizer? O Macduff ele é um pouco mais oleoso do que o Macallan 12 anos, mas realmente passa muito perto. É impressionante a gente ver a qualidade realmente que o Macallan 12 anos consegue oferecer. Quando a gente parte para os aromas, eu já fiz aqui o teste, fiquei provando aqui, sentindo os aromas. O que eu posso dizer? Do ponto de vista de intensidade, os dois são muito parecidos nos aromas. A única diferença é que aqui você consegue sentir aqui uva passa, consegue sentir aquele adocicado de caldas, e quando você parte para o Macduff, que teve aí 20 anos de envelhecimento, você consegue sentir essas características, mas ele é mais aberto. Você consegue extrair mais coisas, você consegue extrair uma cereja, consegue extrair aqui uma trufa de chocolate belga, que vocês devem estar falando, porra, mas por que belga? Porque é realmente um chocolate que eu gosto de comer, que a minha mulher de vez em quando compra, e cara, realmente a característica tá nesse whisky aqui que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto em outros whiskies. Então, do ponto de vista técnico, analisando até aqui a coloração, a oleosidade e os aromas, eles são whiskies próximos, bem próximos, porém a complexidade de sentir mais aromas, você sente sim no Glendeveron 20 anos. Quando a gente experimenta os dois, no Macallan você sente a picância, você sente aquele destilado pesado, você sente
sherry aqui realmente licoroso, aparente. Essas notas ah, de Jerez bem nítidas com frutas vermelhas, frutas escuras. Realmente ele tem uma complexidade muito boa para um 12 anos. Quando a gente experimenta o Glencairn 20 anos. O Glencairn 20 anos, quando você coloca ele na sua boca, você sente que ele tem um pouquinho mais de oleosidade do que o Macallan. Você consegue pegar essas características de picância um pouco mais leves do que o Macallan 12 anos. E quando chega na parte de sentir os aromas, aí você consegue ter como se fosse uma roda de aromas bem mais nítida. Ou seja, esses 20 anos de maturação que nós tivemos nessa garrafa trouxeram uma complexidade maior para esse whisky. Ou seja, você consegue sentir aqui sabores mais nítidos. Eu consigo sentir a trufa de chocolate que eu falei para vocês, eu consigo sentir a cereja, eu consigo sentir um chocolate amargo. E apesar dele também ser um destilado mais pesado, é como se ele trouxesse uma leveza na hora de você sentir os sabores desse whisky. Você realmente consegue ter uma coisa muito mais clara aqui de, do tempo de maturação que houve nos barris desse whisky aqui, que trouxeram a ele uma complexidade muito boa. E o que, que a gente pode tirar aqui dessa avaliação? Que são dois whiskies de muita qualidade e que os dois realmente merecem respeito. Esse daqui por ter uma idade de 12 anos e bater muito perto de um whisky de 20 anos, e esse daqui por ter 20 anos e esses 20 anos realmente fazerem a diferença de complexidade, tanto de aromas, de sabores e oleosidade, enfim, algumas características que ressaltam esse whisky para ele ser, na minha opinião, mais prazeroso do que o Macallan 12 anos. E olha que a gente está falando de um Macallan 12 anos que realmente é extremamente bem feito. Ele tem uma intensidade muito boa. Quando a gente fala em intensidade, os dois são muito parelhos. Agora, quando a gente fala em complexidade, aí eu digo que o Glencairn está um patamar um pouco mais acima, que esses anos de envelhecimento, escolhendo os barris corretos para essa maturação, trouxeram para esse whisky. Dois whiskies de excelente qualidade que realmente eu aconselho vocês a comprarem. E mais, comprei esse daqui no Dutch Free e ele tem um preço bem próximo do que a gente acha no mercado aqui no Brasil de um Macallan 12 anos. Então são duas ótimas opções para você ter no bar da sua casa e degustar aí o seu whisky com muita qualidade, com muito prazer. E lembre-se, tome o whisky como você achar mais prazeroso, de uma maneira que te traga aí muito mais qualidade, que faça você realmente aproveitar esse momento. Quebrem suas garrafas e Slantina.